Olá, queridos ouvintes. Que a paz de Deus esteja com todos vocês. Neste audiobook, vamos ouvir o livro de Gênesis, capítulos 5 e 9, uma mensagem inspiradora da palavra de Deus para fortalecer sua fé e caminhar com Ele. Vamos juntos mergulhar nas Escrituras. Desde Adão até Noé. Este é o registro da descendência de Adão. Quando Deus criou o ser humano, Ele o fez à sua própria semelhança. Criou homem e mulher e os abençoou, chamando-os de homem no dia em que foram criados. Aos 130 anos, Adão teve um filho que se parecia com ele, à sua imagem, e deu a ele o nome de Sete. Depois disso, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. No total, ele viveu 930 anos, e então morreu. Quando Sete tinha 105 anos, nasceu seu filho Enos. Depois, Sete viveu mais 807 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu aos 912 anos. Enos, com 90 anos, teve um filho chamado Cainã. Depois, viveu mais 815 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu aos 905 anos. Cainã, aos 70 anos, teve Maalaleel. Viveu mais 840 anos depois disso, teve outros filhos e filhas, e morreu com 910 anos. Maalaleel, com 65 anos, teve Jarede. Depois, viveu mais 830 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu aos 895 anos. Jarede, aos 162 anos, teve um filho chamado Enoque. E depois viveu mais 800 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu aos 962 anos. Quando Enoque tinha 65 anos, teve Matusalém. Enoque andou com Deus durante 300 anos, teve outros filhos e filhas, e viveu ao todo 365 anos. Até que um dia, ele já não foi encontrado, pois Deus o levou consigo. Matusalém teve um filho, Lameque, aos 187 anos. Depois, viveu mais 782 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu com 969 anos, o mais velho registrado. Lameque, aos 182 anos, teve um filho a quem chamou Noé, e disse: Este nos trará alívio do nosso trabalho e do sofrimento causado pela terra que foi amaldiçoada pelo Senhor. Depois disso, Lameque viveu mais 595 anos, teve outros filhos e filhas, e morreu com 777 anos. Quando Noé completou 500 anos, já era pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. O dilúvio. Com o passar do tempo, os homens começaram a se multiplicar sobre a terra, e nasceram muitas filhas. Os filhos de Deus viram que essas mulheres eram bonitas e tomaram para si aquelas que lhes agradavam. Diante disso, o Senhor disse: Meu espírito não lutará para sempre com o ser humano, pois ele é mortal. Seus dias serão 120 anos. Naqueles dias, havia gigantes na terra, os Nefilins. Eles surgiram quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens e tiveram filhos. Esses se tornaram heróis famosos da antiguidade. Mas o Senhor viu que a maldade humana havia se multiplicado demais na terra. Todos os pensamentos do coração do homem eram continuamente inclinados para o mal. Isso entristeceu profundamente o coração de Deus. Então o Senhor declarou: Farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos, homens, animais, aves, pois me arrependo de havê-los criado. Contudo, Noé encontrou graça diante do Senhor. Essa é a história da família de Noé. Ele era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. Noé andava com Deus. Ele teve 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. A terra, porém, estava corrompida e cheia de violência. Vendo isso,
Deus disse a Noé: chegou o fim de toda a humanidade. A terra está repleta de violência por causa deles, e eu os destruirei junto com a terra. Construa uma arca de madeira de cipreste. Faça compartimentos e revista-a de betume por dentro e por fora. A arca deve ter 135 metros de comprimento, 22 metros e meio de largura e 13 metros e meio de altura. Faça um teto e deixe um vão de 45 centímetros entre o teto e o corpo. Coloque uma porta lateral e construa 3 andares: inferior, médio e superior. Eu enviarei um grande dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem fôlego de vida. Mas com você, Noé, farei uma aliança. Entre na arca com sua esposa, seus filhos e suas noras. Traga também um casal de cada animal vivo, macho e fêmea, para que sejam preservados. E armazene alimentos para todos vocês. Noé fez tudo exatamente como Deus lhe ordenou. O Senhor então disse: entre na arca você e toda a sua família, pois você é o único justo entre os homens. Leve 7 casais de cada espécie de animal puro e um casal dos impuros. Leve também aves, macho e fêmea, para que sobrevivam. Em 7 dias, farei chover por 40 dias e 40 noites, e destruirei da terra tudo o que vive. Noé obedeceu. Quando completou 600 anos, o dilúvio começou. Ele, seus filhos, sua esposa e suas noras entraram na arca. Casais de animais de todas as espécies também entraram, como Deus havia ordenado. 7 dias depois, as águas cobriram a terra. As fontes do abismo se romperam e as comportas do céu se abriram. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. A arca flutuava sobre as águas, e tudo foi submerso, até mesmo os montes mais altos. Toda criatura com fôlego de vida morreu. Somente Noé e os que estavam com ele na arca foram salvos. As águas prevaleceram por 150 dias. Então Deus se lembrou de Noé e dos animais. Um vento soprou sobre a terra, e as águas começaram a baixar. As fontes e as comportas foram fechadas, e a chuva parou. Pouco a pouco, o nível da água diminuiu. No 17º dia do 7º mês, a arca repousou sobre as montanhas de Ararate. No 10º mês, os topos das montanhas começaram a aparecer. Depois de 40 dias, Noé abriu a janela da arca e soltou um corvo, que voava de um lado para o outro. Em seguida, soltou uma pomba. Ela voltou, pois não encontrou lugar para pousar. 7 dias depois, Noé soltou a pomba novamente, e dessa vez ela retornou com uma folha de oliveira no bico. Noé então soube que a terra estava secando. Após mais 7 dias, soltou a pomba novamente, mas ela não voltou. No 1º dia do 1º mês do ano 601, Noé viu que a terra estava seca. No 27º dia do 2º mês, a terra estava completamente seca. Então Deus disse: saia da arca com sua família e todos os animais. Eles devem se espalhar pela terra, serem férteis e se multiplicarem. Noé saiu da arca com todos os que estavam com ele. Ele então construiu um altar ao Senhor e ofereceu sacrifícios com os animais e aves puros. O Senhor sentiu o aroma agradável e disse: nunca mais amaldiçoarei a terra por causa do homem, embora sua inclinação seja para o mal desde a infância. Nunca mais destruirei todos os seres vivos como fiz. Enquanto durar a terra, haverá plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Essas coisas jamais deixarão de existir. A aliança de Deus com Noé. Então Deus abençoou Noé e seus filhos e lhes disse: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais, os selvagens, as aves, os que rastejam pelo chão e os peixes do mar, terão medo de vocês. Eles estão sob o domínio de suas mãos.
Tudo o que vive e se move será alimento para vocês. Assim como antes eu lhes dei os vegetais, agora também lhes dou todos os animais. Mas uma coisa é importante: não comam carne com sangue, pois o sangue é a vida. E saibam que pedirei contas de todo o sangue derramado, seja de um homem ou de um animal. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. Quem derramar sangue humano, pelo homem terá seu sangue derramado, pois o ser humano foi criado à imagem de Deus. Portanto, sejam férteis, espalhem-se pela terra e multipliquem-se nela. Então, Deus falou com Noé e também com seus filhos. Vou fazer uma aliança com vocês, com seus descendentes e com todos os seres vivos que estão com vocês: aves, animais domésticos, animais selvagens, todos os que saíram da arca. Esta é a minha promessa. Nunca mais a vida será destruída pelas águas de um dilúvio. Nunca mais haverá um dilúvio para destruir a terra. E Deus disse: Vou dar a vocês um sinal dessa aliança, algo que será lembrado por todas as gerações: o meu arco, que coloquei nas nuvens. Quando houver nuvens sobre a terra e o arco-íris aparecer, eu me lembrarei da aliança entre mim, vocês e todos os seres vivos. As águas nunca mais se tornarão um dilúvio para destruir toda forma de vida. Cada vez que o arco-íris surgir entre as nuvens, eu olharei para ele e me lembrarei da aliança eterna entre mim e todos os seres vivos da terra. E Deus concluiu, dizendo a Noé: Esse é o sinal da aliança que estabeleci entre mim e toda forma de vida sobre a terra. Os filhos de Noé. Depois do dilúvio, os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cam e Jafé. Cam era o pai de Canaã. Desses 3 filhos toda a terra foi povoada. Noé, que era agricultor, foi o primeiro a plantar uma vinha. Um dia, ele bebeu do vinho que produziu, embriagou-se e ficou nu dentro da sua tenda. Cam, o pai de Canaã, viu a nudez do pai e correu para contar aos seus 2 irmãos que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé agiram com respeito. Pegaram uma capa, colocaram sobre os ombros e, andando de costas, entraram na tenda para cobrir o pai, sem olhar para a sua nudez. Quando Noé acordou do efeito do vinho e soube o que seu filho mais novo havia feito, disse: Maldito seja Canaã! Ele será o mais baixo dos servos de seus irmãos. E continuou: Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e que Canaã seja seu servo. Que Deus amplie o território de Jafé, e que ele habite nas tendas de Sem, e que Canaã seja seu servo. Depois do dilúvio, Noé viveu ainda 350 anos. Ao todo, Noé viveu 950 anos, e então morreu. Obrigado por ouvir mais um capítulo da Palavra de Deus. Esperamos que esta mensagem tenha tocado o seu coração e fortalecido a sua fé. Que cada história contada aqui te aproxime mais do amor, da graça e da presença do nosso Senhor. Continue caminhando com Deus, confiando nas promessas e vivendo segundo os seus ensinamentos. Nos encontramos no próximo capítulo. Que Deus te abençoe e te guarde, hoje e sempre.